que é que Deus deu para o Estado para que tudo mantenha a ordem? A lei, mas pensem agora em um texto bíblico. A espada, muito bem. Romanos 13 vai dizer: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então o Estado tem o poder da espada, né? Que inclusive acaba até uma discussão aí sobre o contexto da lei hoje, né? Que a lei no nosso contexto hoje, ela tem muito um aspecto, né? Não posso falar com propriedade disso aí, fica aí para o Evanildo e os demais que estão da área, mas a lei me parece muito estar caminhando para um aspecto e visão de restauração, de ver os erros como já um meio de restauração, e se esquece que os erros, especialmente gravíssimos no contexto do Estado, deveriam ser punição e não restauração. Vivemos numa sociedade que fala muito de restaurar infratores, mas não restaura nada, pelo contrário, só amplia. Por quê? Porque o Estado tem perdido, especialmente estados de esquerda, tem perdido o poder da espada. Simplesmente não há punição. Todo mundo faz o que faz, e cadê a espada? E quando você lê espada, só para aguçar mais, saiba que espada não era para dar uma chicotadinha atrás, não. Espada significava morte. Se você tem dúvida ainda se a Bíblia é a favor da pena de morte, está aqui um texto para você estudar. Deus deu para o Estado o poder da espada, de punir. Mas Deus não deu à igreja isso. Então aqui a pergunta: e a igreja? Qual é o meio de manter a autoridade, a santidade, a segurança da igreja? Como a igreja cuida de sua comunidade? Então aqui é interessante, aquele que o Jonathan Lima ele vai chamar de o poder das chaves, que está justamente aqui em Mateus 16, em que ele vai dizer o seguinte: dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui entenda, e eu entendo esse texto como uma referência a questões que podem ser aplicadas, por exemplo, ao contexto da igreja. Aqui tem várias coisas que a gente pode considerar. Pedro foi aquele que de fato inaugurou, né, a primeira conversão dos judeus, a primeira conversão dos gentios. Deus deu esse poder para Pedro inicial. Mas note que a igreja, que Pedro é o cabeça, que Pedro representa, é dado esse poder de reconhecer quem é crente, um discípulo de Cristo, e quem não é. É a igreja que adentra ou retira alguém da comunidade. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, que torna alguém parte da membresia, parte do corpo, ou que retira alguém fora do corpo. Você deve lembrar que esse texto ele está em que contexto? Se você ler o contexto, esses capítulos de Mateus, ele está justamente no contexto em que Jesus vai dizer para Pedro que se o irmão pecar e ele comete um erro, então vá até ele, converse com ele não ouve, chame outro, e não ouve, então diga para a comunidade vai falar com ele. Se ele não ouve, o que é que acontece? Ele é desligado, né? Há a retirada, há o afastamento. Então aqui é muito interessante perceber que a igreja ela tem esse poder, né, que eu achei interessante o termo, o poder das chaves, que é o contexto de que a igreja não tem a autoridade da espada, ela não tem que estar aí punindo ninguém, mas Deus deu a ela a responsabilidade de testificar quem é discípulo de Cristo ou não. Como é que a igreja faz isso? Como é esse processo? Você vai, prega o evangelho, a pessoa se converte. Quando ela é convertida, a Bíblia diz que ela é trazida para a comunidade, então ela vai viver em comunidade. E essa comunidade, então, tem a responsabilidade de cumprir as ordenanças. Uma das ordenanças qual é? O batismo. E quem é que tem autoridade para batizar? Quem é? Quem é que tem autoridade para batizar? Não estou ouvindo ninguém. Quem é? Só estou ouvindo cucucu. Não é o pastor, Caleb. Adivinha quem é? O pastor tem autoridade porque Deus deu,
porque alguém deu ao pastor. Quem foi que deu a autoridade ao pastor? Deus, mas Deus deu para outra pessoa, Caleb, além de a igreja. Então, o pastor batiza, mas não é porque ele em si tem uma autoridade ungida, né, e tudo mais. O pastor batiza pela delegação da autoridade da igreja. A igreja concede a autoridade. Então, no final das contas, essas ordenanças elas foram dadas para a igreja. É a igreja que celebra a ceia do Senhor. Entende? É a comunidade que celebra a ceia do Senhor. Por isso que não tem celebração de ceia aqui online, e nem vai ter. Porque no meu entendimento, a celebração, as ordenanças é vida em comunidade. Então, note aqui a ideia de que o batismo é realizado mediante a autoridade da igreja. O pastor ou um irmão pode fazer o batismo pela autoridade concedida à igreja. E esse batismo, ele é feito, né, pela autoridade da igreja. O que é o batismo? É um testemunho público da fé em Cristo. Quem batiza está fazendo o quê? Reconhecendo o testemunho público daquela pessoa como discípulo de Cristo Jesus. Consequentemente, quando você é batizado, e no Novo Testamento isso acontecia no mesmo momento da conversão, ela é colocada para dentro do corpo, dentro da comunidade. E dentro da comunidade essa pessoa também vai receber o quê? A ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é para quem? É para os discípulos de Cristo. A igreja do Senhor dá ceia para quem não é crente? Não, não dá. É para discípulos. É para crentes do Senhor Jesus Cristo. E com a manutenção dessas ordenanças, a igreja está testificando o quê? A fé do irmão. Você, quando deu o seu testemunho e entrou na membresia da IBR Fé, a sua entrada, a aprovação, o seu batismo, a aceitação, inclusive hoje a sua manutenção na igreja, a sua permanência, a Igreja Batista da Fé testifica que você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então note que é muito importante, que é a igreja, foi a igreja que foi dado esse poder de dizer quem é discípulo e quem não é discípulo, por meio da manutenção das ordenanças, batismo, ceia do Senhor, ou em poucas palavras, como Pedro diz, pela regulação da membresia da sua igreja. Quem é a Igreja Batista da Fé aceita como um membro, ela está dizendo que essa pessoa é o quê? Um crente, um discípulo. Quem é a Igreja Batista da Fé não aceita como um membro, e ela tem esse poder, ela tem essa autoridade. Quem ela retira da sua membresia, ela está dizendo que essa pessoa não mais tem evidências de conversão, de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Entende a ideia? É o poder das chaves, é o poder de ligar e desligar, de manter no contexto e tirar do contexto. É a ideia de que a igreja do Senhor neste mundo é ela que tem essa autoridade, e aqui essa autoridade ela é inviolável. O Estado não entra aqui não, mesmo que queira, né? Mesmo que fosse num país de esquerda totalmente comunista, mesmo que tivesse a espada nos obrigando a fazer isso, nós não faríamos, porque nós temos a autoridade de Deus para proceder dessa maneira. É a autoridade do dono da igreja. Ele deu à igreja, a igreja católica vai entender que foi a Pedro, o apostolado contínuo, nós entendemos que é a igreja. Deus deu à igreja essa autoridade para a comunidade julgar quem faz parte e quem não faz parte.